pensamos que recordar um pouquinho da trajetória de Kardec é recordar, porque na verdade todos nós já conhecemos aquilo que nós vamos recordar aqui nesse primeiro momento da reunião. Mas é importante para perceber o sentido, a grandeza, a extensão do seu trabalho e da pessoa e do espírito que Kardec, na verdade, é. Porque por vezes nós tentamos conduzir a figura de Kardec com aquele cuidado, com aquele zelo de não exaltar a pessoa. Nós temos esse cuidado. Ele é o codificador, a doutrina dos espíritos. Mas muitas vezes nós esquecemos que ele também é um espírito, e é um espírito da faixa dos espíritos que trouxeram a doutrina para nós, como um canal fiel daquilo que era a proposta dos espíritos para que o espiritismo fosse realidade entre nós. Então, recordar Kardec sobre esse enfoque é importante, não para endeusar, mitificar, nada disso, mas para reconhecê-lo. E esse reconhecimento é fundamental, porque não podia ser uma pessoa que tem uma bagagem para fazer um trabalho como ele fez. Esse reconhecimento da bagagem, da importância dele, que precisa ficar para nós que estamos vinculados à doutrina e muitas vezes à frente, levando estudos nas casas mais diversas. Porque apresentá-lo como codificador é fundamental, mas ao mesmo tempo apresentá-lo como um espírito comprometido e que teve um papel, uma missão definida, significativa para a humanidade. Então nós levantamos alguns registros para a nossa abordagem inicial e depois nós passamos para o nosso estudo. Quando a gente fala do codificador, a primeira questão que vem é a seguinte: o que um codificador faz? Um codificador, ele trabalha reunindo uma série de informações para criar um código para que essa coleção de informações se estruturem como regras ou preceitos que facilitem a vida das pessoas. Então, o grande papel dele foi de organizar esses elementos que ele recebeu da espiritualidade, de tal forma que nós pudéssemos acessar essas informações em proveito próprio, visando a nossa evolução. Então, só o papel de codificador, por si só, já é extremamente significativo. Então, ele é essa pessoa que fez esse trabalho de facilitar para nós através dessa reunião, dessa organização das informações que foram ofertadas pelos Espíritos. Quando nós pensamos, quem é esse Espírito que ocupou na Terra o papel de codificador? No dia 22 de setembro de 1942, Humberto de Campos psicografou através de Chico Xavier uma mensagem falando sobre a realidade espiritual de Kardec. E falou da condição do século XIX como um momento fecundo para a renovação do pensamento da humanidade. E para que isso acontecesse, Jesus, o governador espiritual da Terra, contou com a participação de uma série de espíritos de vulto, também comprometidos com a evolução da humanidade. Tanto que o século XIX, se nós avaliarmos, foi um século de explosão de descobertas, de progresso em todos os sentidos. Então, muitos, a luz elétrica, anestesia, submarina, muita coisa aconteceu no século XIX, porque esses espíritos do plano espiritual vieram e mergulharam no plano físico, tinham por objetivo operar essa mudança, essa renovação no pensamento humano. E houve um que teve um trabalho especial, e aí nós resgatamos o João Russo, no século XV, então nós podemos falar que o trabalho dele começa no século XV, como João. Tá? Nesse momento, já havia todo um trabalho proposto no sentido de uma reflexão
filosóficas sobre a vida. E esse espírito, dotado de uma série de conquistas, olha só, ele recebeu de Jesus uma missão que era a missão de levantar corações e consciências, reacender as lâmpadas da esperança no coração da humanidade, descerrar a cortina de sombras da mente humana. E tem um detalhe que Humberto de Campos situa, que é interessantíssimo. O espírito devotado nunca menosprezou o manancial de recursos que trazia em si mesmo. Ele apropriou, teve a consciência de que ele tinha uma bagagem. E essa bagagem poderia ser oferecida à humanidade. De que forma? Acendendo essa lâmpada da esperança nos corações e clareando as mentes. Apropriou que tinha algo a oferecer. E sem qualquer preocupação de recompensa ou exibicionismo, foi canal, atenuando as sombras e renovando as bases da fé. Tá? Então ele reencarna com uma missão, mas com uma consciência no plano espiritual do quanto ele detinha na sua intimidade já como conquista e reencarna com esse trabalho. Humberto de Campos nos diz que o seu trabalho, a sua exemplificação é um programa e símbolo. Eu achei isso muito sério, né? Estamos no século XIX. Aí, programa e símbolo. Um programa, quando a gente pensa em programa, metodologia, né? Como ele vai trabalhar, dentro de uma ordem, dentro de uma clareza, dentro de uma planificação, para que as coisas pudessem acontecer. Com começo, meio e fim. Fazer realmente acontecer a obra, o programa. E símbolo. Se nós estamos falando de exemplo, seu exemplo é símbolo. Então a gente não precisa falar nada, é só olhar. O que esse símbolo me diz? Então, a partir desse componente, nós podemos apropriar elementos desse espírito que durante a reencarnação manifestou uma série de valores que podem ser apropriados por nós. É. Assim dizem. Assim dizem. É um senso comum isso, tá? Nesse sentido. Se João Hus é uma antiga reencarnação de Kardec. Hus, mas escreve com a carta. No livro Cartas e Crônicas, também, aí agora, já como irmão Chico, no dia 18 de abril de 1966, é um livro de 1966. No capítulo 28, nós temos aquela famosa, né, discussão no capítulo Kardec e Napoleão. Vocês lembram dessa história, né? Então, 31 de dezembro de 1799, tá? Então, essa data, 31 de 12. Dia de festa, né? Réveillon. Réveillon é dia de reprogramação. O que a gente propõe para o ano seguinte? A gente tem esse costume, né? O balanço. Teve uma festa no plano espiritual, no coração da latinidade, assim que irmão X comenta. Né? Teve um encontro no coração da latinidade. E que do plano físico acenderam, do plano das sombras, acenderam alguns poucos elementos guiados por mentores espirituais para esse encontro no plano espiritual. E ao mesmo tempo soaram aqueles clarins e desceram, né, das alturas celestiais ou vibracionais, de outros planos, elementos que eram verdadeiras estrelas, tá? Verdadeiras estrelas. Estrelas essas que tinham um objetivo ao promover o encontro.
E dentre todas essas estrelas luminosas que se corporificaram no momento do encontro, uma se destacava. Olha só, se destacava, eu achei interessante, deixa eu ver se eu acho aqui. Fala de luminosidade e beleza. Aqui. Sendo que um deles avultava em superioridade e beleza. Então, superioridade, luz e beleza. Tá? 2 elementos que foram atribuídos a Kardec. Tá? Esse espírito que chega e, de repente, surge um efeito físico que nos faz recordar a situação do Apocalipse, né? Uma voz enérgica e doce, dirige-se a Napoleão e afirma, entre outras, a seguinte colocação: meu bem, aí vai ser do chefe. Gostou do carinho, Nájila? Tá? Tudo bem, tá? Aí tem que ter, né, gente? Voz enérgica e doce dirige-se a Napoleão. Então, aí o que ele fala? Este à frente do apóstolo da fé. O apóstolo da fé é Kardec, tá? Kardec é o apóstolo da fé. E fala para Napoleão qual que é o trabalho dele. Napoleão renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. E fala por que ele foi indicado? Indicado para consolidar a paz e a segurança necessárias ao êxito do abnegado apóstolo que descortinará a era nova. Que era nova é essa, gente? A era da fraternidade da luz. Que a gente fica falando assim, regeneração. O que é regeneração? Regeneração é sinônimo de nova era. Nova era qualifica que condição de vida? Fraternidade e luz. Tá? Quando a gente pensar aí, a gente ficar com esses 2 elementos, fraternidade e luz, como expressões, margens do caminho da nova era, fraternidade e luz. Então, Napoleão compunha aquele grupo de espíritos com missões específicas, porque Napoleão tinha conquistas também, como o João Russo. E as suas conquistas envolviam um piso mantenedor do trabalho de Kardec, assegurando o quê? Paz e segurança. Então, todo o trabalho de vulto no mundo, na expressão política, era para assegurar que o trabalho acontecesse nesse clima de segurança e paz. Tá? E definindo que renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. Então, aqui vem aquela história. Muitos tentam atribuir, né, como vidas anteriores de Kardec, ter sido um dos discípulos de Jesus, muitas vezes embasado nessa colocação feita por irmão X. Que eu acho que não vem muito ao caso, né? Dentro do novo século, começaremos a preparação do 3º milênio do cristianismo na Terra. Então já era o preparo definido. Qual era a função? A função era resgatar o cristianismo na sua simplicidade, na sua pureza, tá certo? Para que pudesse ser vivida a nova era segundo esses padrões. E Kardec é visto como alguém que apaga a própria grandeza na humildade de um mestre-escola, tá? Muitas vezes atormentado e desiludido como simples homem do povo, mas que deu integral cumprimento à divina missão. Olha só, gente. Isso é muito importante, né? Deu integral cumprimento à divina missão. Então ele veio e conseguiu realizar aquilo que estava proposto. Porque às vezes a gente fica pensando, será que ele fez tudo? Eu não desejo pensar isso mesmo. Será que se ele tivesse trabalhado menos, ele tinha vivido mais tempo? Já questionei isso, por causa daquele mal súbito, né? Porque ele teve um mal súbito. E quantas vezes ele foi advertido que ele abusava das próprias forças? E com isso, tem lugar ali, ó. Aqui também à frente. Então essa condição
é uma condição que nos dá uma certa tranquilidade. Ele fez o que ele tinha que fazer, tá? Para a gente não ficar gastando tempo e pensamento com coisas que não vão acrescentar nada. Algum comentário sobre isso? Lenice, você está me fazendo lembrar, então, quando nós estudamos Apocalipse, a questão realmente da abertura do 7º selo, dessa chegada com os livrinhos, essa coisa toda, então, toda essa preparação realmente dentro que você está trazendo. Exatamente, e até com o efeito físico, porque quem apresenta Kardec para Napoleão, não é nem apresenta, né? Quem reafirma, porque na verdade é só resgatar, era para consolidar algo que renova perante o Evangelho o compromisso. Se é para renovar, é algo que já fazia parte do combinado no plano espiritual. Tá certo? Agora é só o caso de reafirmar, definir que a aliança permanecia feita, o pacto permanecia, sendo algo fundamental como objetivo da vida. Então, aqui nós temos, né, Humberto de Campos e Irmão X nessas duas colocações interessantíssimas sobre ele. E nós ainda encontramos, só para sair fora do Chico e pegando já sobre a mediunidade do Divaldo, uma outra abordagem num capítulo que fala em homenagem ao codificador, que se refere a esse episódio. E nesse mesmo ano em que a França se ajoelha submissa ante o vencedor corso, então quer dizer, Napoleão não renovou o propósito dele, tá? Não renovou o propósito dele. E o que ele fez? Fez com que a França se curvasse, mas ao mesmo tempo, na própria França, em Lyon, um espírito se enclausura no domicílio celular, encarregado pelo Divino Mestre para disseminar na Terra as bases da fé pura e raciocinada, como prólogo ao período do amor. Allan Kardec, lutador incansável, a quem devemos a restauração do cristianismo puro e sem jaca. Deus o abençoe. Então, o reconhecimento da espiritualidade ao papel que ele desempenhou, né? Então aqui começa, né? Efetivamente, o trabalho físico, né? Porque aqui nós temos, e existe uma colocação aí feita que Napoleão conseguiu ficar em bases de maior tranquilidade enquanto ele estava sob a influência espiritual de Kardec no plano espiritual. Uma vez que Kardec mergulha, né, no plano físico, ele perde essa ascendência espiritual sobre ele próprio e aí cai nas posições do passado. Mas se nós observarmos ao longo do tempo, do ponto de vista social, do momento, Kardec não teve grande dificuldade. Não teve dificuldade nenhuma. Então, é como se fosse assim, deixa isso quieto, né? Deixa isso quieto. Na verdade, estava protegido mesmo. E, no fundo, existia um vínculo para que a situação pudesse acontecer em base de segurança. Segurança e paz. As dificuldades são as dificuldades próprias de um ideal novo que mexe com as crenças e com os valores. Tá bom? Então, esse é o espírito, né? Lenice, o mais importante, a persistência, né, Lenice? Teve um momento em que você falou que ele se mergulhou em si, como todos nós, dentro de uma programação, a gente se sente aquela insegurança, o sucumbir. Agora que vai ser. Então pode ser. Agora é o homem. Então tá aí. Agora é o homem. É que o espírito, aqui Kardec, o homem. Você está recordando direitinho. É o espírito do Lalá aqui, ó. Então vamos lá. Então esse homem, né? Mestre escola, né? Mestre escola, o que ele é? O educador por excelência. O educador. Um educador. E como educador,
uma trajetória que, se nós buscarmos, está lá atrás. Como sacerdote, como filósofo, como muitas experiências, como um aprendiz na época de Jesus. Ele conseguiu aprender e teve uma bagagem para ensinar. Então, mestre escola. Mereceu, na lei natural da vida, na lei atrativa, o quê? Um grande mestre. Então, ele teve Pestalozzi como um grande mestre. Aqui no Siena preso. Bom, e como educador, ele tinha uma visão direcionada aos componentes mais efetivos da educação. Quais que são os componentes mais efetivos da educação? Educar-se. Não perder jamais isso de vista. Educar-se. E associou 3 elementos básicos no processo da educação. Como educador, ele ativou aquilo que era a base de todo o trabalho. Didática, tá? Como expressão do método, a didática, a condição de um observador atento, porque um educador que não observa, ele perdeu totalmente a possibilidade de atuar no momento oportuno, ver assim, as possibilidades que abrem espaço à manifestação do potencial do educando. Então, a didática é essa condição de observador atento e uma condição que é indispensável, que é a sensibilidade. Sem sensibilidade, o educador não consegue nada. Ele precisa ter esses componentes. E ele se apoiou nesse tripé, tá? Didática, observação atenta e a sensibilidade. E aí, de novo, a gente busca nas orientações dos espíritos. E é olha só, é uma mensagem psicografada que retoma fatos históricos. Que fatos históricos? Que ele, quando trabalhava com Pestalozzi, ele aprendeu uma legenda para o educador. E qual era a legenda necessária ao processo educacional? O quê? Não, essa daí já é a nossa. Essa já é a nossa. TST é a nossa. Tribunal Superior de Trabalho? Aí já é formal. Não, aqui não. Essa é a nossa. Tá? Aqui ele aprendeu que é trabalho, solidariedade e perseverança. Então, aqui, o educador que no trabalho não consegue frutos. Se ele não tiver esse espírito de solidariedade, também não conseguirá nada. E o trabalho educacional, gente, aquela frase clássica que eu repito 1000 vezes, o amor para ensinar aprende a repetir. Se não repetir, não chega lá, a perseverança, tá? Então essa repetição, né, que faz parte da reencarnação e a expressão da pedagogia da vida, né? Nos dando chances renovadas, de forma perseverante, acreditando no nosso potencial, acreditando que nós podemos nos educar, que nós podemos modificar a nossa expressão. Então ele aprendeu isso com Pestalozzi. E quando já, num outro momento, à frente, aí nós vamos, eu tirei a linha do tempo aqui, né? Mais à frente, então aqui nós já temos o trabalho, 1857, tá? Então aqui ele será que esse vinho? Porque Freud é claro, esse vinho. Na verdade. Então 1857 seria o momento onde ele transforma essa legenda, trabalho e solidariedade, nessa condição diferente, que é trabalho, solidariedade e tolerância, que nós comentamos na semana passada. Vocês lembram que no finalzinho do nosso estudo nós fizemos aquela leitura e a tolerância como o piso, né? Vocês lembram que era o piso de todas as construções. Deixa eu achar aqui
qual que é, só para a gente perceber a extensão desse trabalho. Pensamento e Vida, capítulo 25. Só o conceito. Vive a tolerância na base de todo progresso efetivo. Todo progresso efetivo. Então, é um elemento indispensável para todo o trabalho feito por Kardec. E aí nós entendemos que sem esses elementos, a doutrina espírita não consegue atingir o seu objetivo, que é um objetivo libertador, né? Libertador. Qual que é a proposta da doutrina espírita? Não é a libertação e a evolução dos seres? Então, sem esses elementos nós não conseguimos. Bom, como homem, além da posição de educador, o que mais nós poderíamos dizer sobre Kardec? Kardec, em termos de personalidade, o que fica para nós, o que nós já conhecemos, os registros, a história? Que homem, que personalidade foi essa individualidade que quando junto de nós? Eu recolhi algumas que são assim visíveis para mim. Mas é claro que cada um pode perceber de forma diferente e encontrar outras virtudes além dessas. Eu coloquei para mim o seguinte: uma pessoa assertiva, sem dúvida, definiu a meta e, como um programa claro, seguiu de forma muito produtiva rumo ao objetivo e à materialização daquilo que era o seu anseio. Assertivo, sem dúvida. Então, uma força, uma energia masculina de realização muito forte. Realizando. Se por um lado ele era feminino, recebendo as influências e receptivo em relação a tudo que vinha do alto, e isso foi dito muitas vezes, nesse plano de sintonia com o alto, e que ele percebia de forma tão natural o que a espiritualidade queria dele, mas no plano operacional ele era extremamente assertivo. Então a operosidade é um outro elemento que nós observamos. Ele não delegava, ele fazia. Era alguém que realmente pegou o trabalho com as próprias mãos e acompanhou passo a passo a operosidade. Responsabilidade, essa capacidade da resposta, uma resposta séria, uma resposta muito clara à vida em cada momento. E aqui nós temos como resposta não apenas uma resposta pessoal de postura, mas resposta, tanto que ele respondia todas as cartas de próprio punho, tá? A revista espírita registra, porque ele mantinha correspondência com o mundo inteiro, onde quer que existisse uma manifestação espírita, entendendo como esse intercâmbio espiritual entre os dois planos, onde existisse alguém que viveu uma experiência e fizesse contato com ele registrava e não deixava sem resposta. E a correspondência avolumando, e ele ali, passando noites em claro para dar essa resposta, para que o trabalho não se perdesse. Então, muita objetividade. Perseverança, que era o componente que ele já trazia como educador. Ele sabia que não podia deixar só lançar o trabalho. Era importante lançar o trabalho, mas criar condições para que o trabalho não se perdesse. Qual que foi o último manuscrito dele? Vocês sabem qual foi o último manuscrito dele? Não? A Constituição do Espiritismo. Eu sou Constituição. O último manuscrito. Para poder definir ali como que os espíritas deveriam se comportar para que o trabalho não se perdesse. Tá? Total. E assim, a Constituição do Espiritismo é um negócio tão interessante, porque ele passa por todos os detalhes que poderiam gerar dificuldades. E com isso, o trabalho se perder. Assim, aqui, ó. E já que não estava nem previsto falar isso, mas vou falar porque é interessante, né? Ó, e ainda com comentários. Escreveu e ainda fez comentários. Então, a Constituição do Espiritismo comentada, além de tudo.
faz as considerações preliminares, definindo como pontos primordiais: unificação, obra do tempo. Não fundar prematuramente qualquer instituição. O Espiritismo está em fase de elaboração, com resultados individuais, mas terá um resultado completo, entre aspas, como um resultado coletivo e geral. A doutrina espírita é imperecível. Então, quer dizer, existe um corpo de verdade que é imperecível, em termos dessa filosofia, então considera como verdade mesmo. E existe um plano de organização que envolve teoria e prática. Na teoria, nós temos a base doutrinária que é imperecível, mas o plano prático, quando nós saímos para o terreno da divulgação, aí que surge a dificuldade. E nos adverte, aí depois, o primeiro item, vou só ler os itens da Constituição: considerações preliminares, dos cismas, o chefe do Espiritismo, 4, Comissão Central, 5, instituições acessórias, 6, amplitude de ação da Comissão Central, 7, os estatutos constitutivos, revisão dos congressos ordinários, 8, do programa das crenças, 9, vias de meios para administração, 10, Allan Kardec e a nova Constituição. E fecha aí como a condição do verdadeiro espírita. Olha as postas. Gente, esse livro, eu não sei por que esse livro não é estudado, mas é a coisa mais assim, ele é de uma riqueza, tá? Ele é de uma riqueza, ele tem tudo que a gente precisa saber, do antes, do durante e do depois. Porque isso aqui é do depois. Isso já era a visão de quem estava à frente. E que eu acredito que hoje, realmente, as federações devem estar dentro desse ponto aí, né, Denise? Não, é apoiado nisso aí, né? É apoiado nisso. Agora, eu vou só ler dos cismas, porque já que ontem, né? Que dia que é hoje? 6, ontem, então ontem. Ontem que foi o dia, né, de aniversário do Pacto Laus, dia 5. Qual que era o objetivo do Pacto Laus? Definir a unificação. Exatamente. No segundo item da Constituição do Espiritismo, ele coloca dos cismas. Dos cismas. Quais seriam os elementos dos cismas? Olha só. Fraquezas humanas. Tá? Fraquezas humanas. Ideias pessoais. Tá? Então, a distorção da doutrina, projetando nela ideias pessoais. Ambição em ligar seus nomes a uma inovação. Tá? Ambição de ligar seus nomes a uma inovação. É isso que a gente escuta, né? A doutrina está superada, nós precisamos trabalhar determinados itens para contextualizar, né? Entre aspas, né? Contextualizar. Então, seria essa ambição. Mas, ao mesmo tempo que ele situa esses dois elementos como sendo os grandes, vamos falar assim, desafios geradores de cismas, nós teríamos dentro do próprio trabalho elementos para neutralizá-los. Olha só, gente, comentar mesmo. Comentar. Para manter a unidade. O que se faz para manter a unidade? Corpo doutrinário claro, preciso, evitando-se a possibilidade de interpretações contraditórias. 2. Não sair do âmbito das ideias práticas sem utopias. 3. Perante ideias reconhecidamente justas, físicas ou metafísicas, pôr-se de acordo com essa lei. Tá? Aquela história, onde que está escrito? Na Constituição do Espiritismo está escrito isso, que tem que ajustar com aquilo que é definido como uma verdade perante a ciência, pela ciência. Isso é a garantia de perpetuidade da doutrina espírita. Então ele não falou que estava fechado, falou que ela é um corpo imperecível, mas não falou que ela está pronta, fechada. São duas coisas distintas, que ela cresce e acompanha no tempo, através dessa apropriação de ideias reconhecidamente justas. Tolerância, tá? Tolerância, a dita. Respeitar todas as crenças. Cursos diferentes da revelação gradativa.
Então nós temos que ter respeito, né? Cada um está no seu patamar evolutivo e precisa de uma relação com Deus dentro da sua condição. Então nós podemos ter junto de nós pessoas que estejam vinculadas a outras crenças, mas que estão se aproximando, buscando conhecer a doutrina para viver de uma forma diferente essa conquista de maturidade espiritual. Se demonstrar estar em erro, modificar aquele ponto. Não tinha flexibilidade, não. Tá? Está errado. Algumas colocações do livro A Gênesis, nós sabemos que os vocábulos usados naquela época não se ajustam com os termos da atualidade. Algumas ideias são atribuídas a determinados termos que hoje nós sabemos que não correspondem exatamente. Isso que é o ajuste da nomenclatura naquele ponto que está equivocado. Definindo aqui o princípio progressivo. E aí o questionamento. Quem possui a verdade absoluta? Cuidado com os devaneios da utopia e do sistema. Tá bom, né? Do sistema. Gostar da Constituição Espiritismo? São um pedacinho, tá? É cheio de coisa bacana. Tem outras coisas aqui, mas só isso aqui já... Vocês veem, tá? No Abra as Costas. Olenice, dentro do que você veio destacando aí do Kardec homem, se não fosse realmente a confiança em que ele realmente depositava, né, lógico, já uma conquista, como você veio trazendo, e também dentro daquilo que estava sendo passado. Porque muitos de nós, em relação à mediunidade, em outros campos diversos, nós nos sucumbimos pela falta de confiança, estar buscando acreditar naquilo que está sendo passado. Porque, como você disse, em Kardec homem, ele teve vários momentos que realmente a gente se fraquece. Será que é isso? Vamos assim dizer, eu que estou me colocando. E nesse ponto é uma brecha para a turma dos opostos nos desviar, como Napoleão se desviou. Então, realmente, dentro dessa conquista, a perseverança com a confiança é o que trouxe essa base solidificada dentro de toda essa programação que a espiritualidade utilizou. Aquilo que você se questionou, que eu fico questionando, será que ele, eu posso até abrir uma polêmica, que ele não foi um suicida, entre aspas, que é muito perigoso falar, dentro das questões que a gente sabe, dentro das formas que ele ficava horas e horas buscando esse trabalho. Mas nós sabemos que tem atenuante devido à solidariedade, o compromisso, a perseverança e a confiança no recado que ele tinha que dar. E aí eu acredito, dentro de tudo isso aí que você está nos trazendo, eu estou trabalhando em mim o seguinte, não foi, porque muitos de nós podemos abrir essa questão, será que foi suicida? Não. Porque no seu íntimo ele sabia da programação do seu tempo, vamos assim dizer. Você entendeu, Lenice? Que ele poderia ficar deitado lá 8 horas de descanso, vamos dizer, mas ele estava dentro dessa solidariedade e perseverança e confiança, dando o que ele tinha. Você me compreendeu? Vocês me compreenderam? Para a gente tirar por terra, será que foi suicida? Que a gente tem essa mania, né? Então aí que eu vim me colocando, não, ele aproveitou o tempo, dentro daquela, na intimidade dele, ele já sabia, ele dentro da escassez do tempo material dele. Que o tempo era curto, exatamente. Teria que fazer muito, né? Se nós pensarmos bem, foi um tempo muito aí ele aproveitou pequeno, o tempo, né? Um tempo muito pequeno para uma realização tão ampla. Porque quando ele teve a primeira notícia, né? A primeira notícia das mesas girantes, né? Ele já tinha uns 50 anos. Olha que 50 anos naquela época já estava mais para lá do que para cá, vamos dizer, não é verdade? Nem mal. Hoje 50 anos nós estamos iniciando a vida. Não, se a gente fosse olhar nesse aspecto realmente cronológico, hein, Lenice? Mudou muito, né? Exatamente. Já estava aposentando ali as chuteiras. Ela está querendo incluir um tanto de gente de 50 anos. Não. É isso, só tem gente 30 aqui, né? Bom, então aqui foi quando ele teve as primeiras notícias. O que é isso, né? Então aqui, ó, realmente como a trajetória no mundo já feita, já realizada. E se nós pensarmos, né, aqui que ele começou efetivamente a sua missão. E tem um tanto de gente, semana passada a evangelização do tema foi velhice. A gente precisa de ver o que saiu. O que saiu em termos de projeto de vida, né? Porque a história é essa, né? Aquilo que nós estamos pensando em terceira idade, velhice,
E o tema ainda foi duro, mas velhice, né? Em vez de colocar maturidade, né? Velhice. Maquião. Ali, né? Mas não, foi na lata ali, ó. Velhice. E a gente trabalhando o que é isso, né? Como sendo algo a ser programado, como um símbolo que pode ser estruturado como uma fase produtiva e de avaliação de todos os recursos que você apropriou ao longo da sua existência, sem negar que eu já tenho uma sabedoria que é própria, que eu já consigo trabalhar com o outro, e é uma série de conquistas que só a experiência consegue. E ele utilizou toda a sua experiência como pedagogo, como educador, e é por isso que a obra ficou uma obra tão bonita. E nós não podemos esquecer que a obra foi belíssima, porque o que ele fez? Ele aplicou efetivamente o dom que ele tinha. Como Jesus em 3 anos ele deu recado. E aí, o que ele fez? Ele pegou para o sinal, isso não está claro, dá para enxertar uma pergunta aqui para clarear essa ideia. Esse negócio aqui tem um corpo doutrinário, mas dá para a gente trabalhar. E de 500 e poucos ele dobrou o número de perguntas para que o trabalho fosse acessível e fosse introjetado por quem estudar. Compreendido da língua. Exatamente. Isso é para facilitar. Isso que é o papel do codificador. Isso que é o grande trabalheiro. Então, vocês já imaginaram, a trabalheira é trabalho mesmo. Trabalho, mas trabalho árduo, pesado. De falar assim, como que eu poderia fazer essa pergunta? Quem fica escrevendo tese aí não é uma dificuldade, não é uma canseira, materializar as ideias, e ele lia, não, o que eu vou perguntar para que possa ser esclarecido de tal forma que esse ato desapareça. E também compreender a linguagem, né? E possa ter uma continuidade que as pessoas possam assimilar o que está sendo trabalhado. E não saírem da veracidade da resposta dos espíritos, que é o outro desafio. Exatamente. E além de tudo, ainda mais que isso que ele fez. Além de fazer esse trabalho, ele trabalhou demais, gente. Ele trabalhou demais. Fez esse trabalho que é o trabalho pedagogo. Fez o trabalho que era de reunir todo o material que existia e fez o trabalho científico que era de conferir as perguntas. As respostas. Porque ele não ficava satisfeito com uma resposta só, então ele conferia. Ainda chegava e perguntava diretamente. Nós estamos aqui perguntando para saber qual que é o seu ponto de vista, para ver se se ajusta. E não era aquela história, não. Vamos ver se vão responder igual. Não. O objetivo é esse mesmo. São vários médios e porque o trabalho precisa ser feito com seriedade, com o espírito científico. Foi isso que ele fez. Depois que ele fez isso tudo, ainda trabalhou, se nós pensarmos, o Evangelho segundo o Espiritismo, do meu ponto de vista, foi o que ele mais trabalhou. Pessoalmente, como homem, tá? Tanto assim que é aquele que ele questiona a especialidade se ele correspondia ao propósito e não contou o que ele estava fazendo. Está lá, isso no livro Agostócio. Não contou. Ele pergunta assim, o que vocês me dizem, sua especialidade, dessa obra na qual eu estou trabalhando ultimamente? Bem, né? Me pergunta assim. Descompromissada, né? Aí a espiritualidade falou assim, fizeste muito bem em escolher as questões morais que têm um alcance social, porque mostram uma universalidade. E você tem sido muito fiel nas ideias que nós estamos te transmitindo. Então, tipo assim, você está achando que está sendo só você, mas não. O trabalho é esse mesmo e nós estamos assessorando. Mas não ficou o tempo todo perguntando para a espiritualidade. É isso mesmo? É assim? Tipo, dá um passo, vai com fé. Dá um passo. Não, isso é da parte dele. Né, tem uma parte que é nossa, dos encarnados. E ele demonstrou isso até ao perguntar. Então ele deu inúmeros testemunhos de humanidade. Tá? Inúmeros testemunhos de humanidade. De homens como nós mesmos, um espírito evoluído sem dúvida, mas que ao reencarnar sujeita todas as leis do planeta e com todas as dúvidas. Leni, diga. Saber perguntar é a nossa muita sabedoria, né? Saber fazer uma pergunta que propicia um ensinamento. Isso. Né? É um espírito que já tem uma vanguarda. E além disso, essa questão do suicídio indireto, né? André Luiz vai nos propor outra forma de doação de vida
que não tem nenhuma conformação com suicídio. É aquele espírito que trabalhou tanto na causa do bem, que ele gastou as energias e as possibilidades, e André Luiz questiona se era um suicídio, né? Indireto, ele falou assim, não. Essas pessoas, eles desenvolvem uma intensidade de trabalho tal, né? Que acabam vindo antes da hora, mas pelo fator de doação. Olha, é importante realçar isso, aí eu vou voltar lá no Humberto de Campos. É Humberto de Campos? Não, não. Quem diz? Qual que é Humberto de Campos. Não, no Cartas e Crônicas, tá? Não é o caso do Dimas esse que você está falando, né? Mas o que eu estou falando é só para ficar para nós, para a gente varrer totalmente da nossa mente essa ideia. Como eu comentei quando fiz a leitura, eu também questionava se ele não tinha precipitado pelo fato de ter sido um quadro agudo e ele já ter tido durante a sua reencarnação alguns momentos. Ele teve um episódio de uma perda de visão. Ele teve assim, como se fosse uma AVC, assim, uma isquemia transitória, e aí teve uma repetição física. E aí a especialidade foi assim, você está usando. Então ele já tinha uma vulnerabilidade no sistema circulatório dele. Então ele teve isso. Aí ele trabalhando demais, um representante, um médico do plano espiritual, comunica e fala com ele assim, olha, o dia que você passou mal, eu fico feliz de ter sido um dos que estava junto para poder te auxiliar. Porque se não tivesse isso, o mal poderia ter sido funesto, decisivo. Então, foi uma chamadinha, modera. Então, em cima desse episódio é que surge esse nosso questionamento. Será que ele moderou ou não moderou? Tá? Porque às vezes a gente fica pensando, né? Será que é válido esse tipo de pensamento? Então, moderou ou não moderou? E acabou desencaminhando com um quadro vinculado à dificuldade que era da estrutura física dele, como uma interrupção súbita. Mas, se irmão X fala isso, vamos ficar com isso, pra gente acabar com essa história. Deu integral cumprimento à divina missão. Deu integral cumprimento à divina missão. Porque nós estamos muito alocubrando, né? Se foi, bobajado, não precisa não, né? Na verdade, quem está falando é quem viu a ficha completa. Pela ficha foi integral cumprimento. Essas questões são detalhes. E tanto não foi antes da hora que o Espírito lá manifesta e fala assim, estava lá na equipe que te assessorou. Tá? Então ele era merecedor de uma assistência em função do plano de doação. No caso que Sara trouxe do livro Obreiros da Vida Eterna, é o caso do Dimas, mas Dimas tinha um componente que prejudicou muito. Qual que era o componente que podia dar margem a esse questionamento? Aí é outra história. Que o Dimas tinha uma hipersensibilidade. Então ele ficava condoído demais com o sofrimento humano. Então ficava, era uma sensibilidade que não que a gente dá quando não é sensibilidade, quando distorce, sentimentalismo. Era um sentimentalismo, sabe? Então, coisa que não ia construir nada. E o que aconteceu? Isso foi minando, ele foi introjetando as dores em si próprio e acabou criando um problema no fígado dele que não teve volta. Então, realmente Dimas não utilizou bem os conceitos que ele detinha enquanto cristão e um trabalhador do bem mesmo. Ajudou demais. Só que ele foi levado por esse componente da sua estrutura psíquica, que era o sentimentalismo, e ficou naquela bobagem ali. Naquela bobagem, alimentando e não separava. É aquela história, não separava a dor e o sofrimento do outro e ia assimilando. E ao assimilar a dor do outro, ele foi se prejudicando. Então nós poderíamos avaliar como uma contaminação fluídica, né? Uma contaminação fluídica que o fígado dele não metabolizou. Mas isso não dá a maneira mais brasileira, uma primeira questão de omissão
Porque para Omissão? separar o sentimentalismo da solidariedade é muito difícil, né? Dificílimo. Tanto assim que esses exemplos. Não. Digo mais em frente, né? É, a questão do limite. Eu para casa. Ah, é. Você fez? Gente, chique demais. Não, eu vi lá, né? Acho que eu vou te dar 10, viu? Não completista. Isso. A vaidade. Isso. Onde entrou a timidez, Isso. né? E não fazer a Só tarefa problema. da família, né? Desculpismo de todas as Vaidade obras. pessoal, o compromisso assumido aqui, chegou aqui, achou que devia cobrar e tal, e tal. Então, para se separar, até onde, né? Até onde eu vou? Até aonde? Até onde vai a minha ajuda para que o outro continue a trabalhar por conta própria, né? Tá, agora a questão do Dimas não era nem essa questão do limite. Que essa questão do limite tem sido o nosso desafio, estão aqui em algumas reuniões, né? Dimas, obreiro da vida eterna, aquele que dava de desencarnando, era um espírita. Era um espírita. Não está lembrado dele, não? Depois você lê lá. E o para acaso que Beth fez, gente, foi a leitura do livro dos mensageiros, para aqueles que não estavam aqui, tá? Então, para fazer a leitura, para poder trabalhar essas Porque questões. a gente observa nos personagens, você mesma. Nossa, facetas, porque como ela trouxe, um desculpou porque o marido não aceitava também para a reunião. O outro porque tinha que trabalhar e dar uma condição melhor, né? Nossa, foi tudo. Casar, mas... Então você vê... Desvio de rota. E aqui veio de encontro a sua questão da semana passada, quando você falou do livre-arbítrio. Então aquilo lá mostrou que todo mundo combinou certinho da plano espiritual, aceitou livremente que o programa era aquele, e na hora que reencarnou, fizeram tudo diferente, porque utilizaram o livre-arbítrio durante a reencarnação. Tá? Mas não vem reflexo no passado, lembrando? Gente, claro que vem, é porque é projeto, é um programa. É um programa de evolução. Agora, ser completista é um desafio muito grande, porque as tendências vêm com toda a força, as emoções, os sentimentos, é muito mais fácil repetir do que fazer diferente. Fazer críticas, né? Dentro daquilo que é a nossa tendência pessoal, é muito mais fácil repetir. Se eu fui, vamos imaginar, se eu fui professor durante 10 reencarnações, o que é mais fácil? O que vai dar no meu teste vocacional, gente? Tem nem dúvida que vai dar isso, né? Quando no meu programa reencarnatório eu falei assim, não, vou sair dessa área agora. Eu agora vou mexer com o quê? Com o quê? Sei lá, com os animais. Vou mexer com os animais. Vou sair desse campo de lidar com os homens, vou lidar com os animais. Tá? Aí chega na hora H, eu falo assim, sabe uma coisa? Meu ângulo de facilidade, eu vou ser professor. Repete. Então vai adestrar os animais. Pode falar. Você colocou no bebê, né? E aquela dependência dos espíritos é prolongada a vida daquele que está reencarnado. E no caso, né, de Kardec, se ela tivesse E ficou. precisava, né, de que eles caíssem, né, entre aspas, para que o povo, né, pudesse já tomar, né. Então vou pegar outro livro. Ótimo seu comentário. Vocês ouviram o comentário dela, gente? Excelente o comentário dela. Porque no livro Painéis da Obsessão, nós temos um exemplo de uma pessoa que esgotou o seu tônus vital. Ele tinha uma tuberculose violenta, já havia sido promovido um procedimento cirúrgico e a retirada, porque na época não existiam os medicamentos, então os tratamentos eram ou medidas gerais, de alimentação, clima, essas coisas, ou então procedimentos cirúrgicos para extirpar as áreas comprometidas. Então, na época, o que foi feito? Foi retirado. E o que foi avaliado no programa reencarnatório dessa pessoa?
Artes, o nome dele. O que foi avaliado é que ele poderia receber um tempo a mais. E que seria positivo esse tempo a mais na solução de questões particulares, de vínculos obsessivos, particulares, coisas pessoais. Então foi movimentado todo um recurso com um médium, que durante o sono físico, quer dizer, um encarnado, que doou do próprio tônus vital, do próprio fluido vital, e foi feita uma transferência, uma moratória para o reencarnado. Deu lá. E sabe quanto tempo? 5 anos de vida. A gente não sabe. O espírito médico aí que falou, que deu a chamadinha, não contou o que eles fizeram, não. De repente fizeram lá um bypass, fizeram sei lá o quê. Deram uma melhorada no sistema dele como um todo, para que ele pudesse ficar o tempo. Mas era importante situar, o negócio é frágil, tá? Então, pela misericórdia, certamente. E aí fica mais um componente. Completou o tempo. Fez a missão toda. Com o Amparo era de um grupo. Por isso que eu falei no princípio, que ele fazia parte desse grupo. Esse grupo era a plataforma dele. Os que estavam do outro lado, assessorando tanto que a afinidade e a assimilação das ideias era muito natural. Tá? Quando você ouve alguém, né? Aquela frase que você está fazendo hoje da nós, às vezes cada a imaginação é diferente. Tá. A União Espírita, eu comprei há 2 anos atrás, até a bunda ainda, um CDzinho de Kardec até por ação brasileiro, né, um encarnado de Kardec, e faz essa trajetória toda, Kardec pensando, elaborando as perguntas, indo lá ver as linhas girantes. Então, um filme que concretiza para nós o trabalho todo que Kardec teve de passar noites em claro, luz de vela, fazendo perguntas, questionando para os médiums, né? Então, o trabalho dele, você traz o concreto, uma coisa que você imagina. Passar a noite em claro, bolando que tipo de pergunta que eu vou fazer, ou fazendo a seleção, né? Porque no Evangelho, como você falou, se você observar os comentários, você é diferente, 1864, 1862, mostrando a seleção que Kardec fez nos comentários dos Espíritos. E comentários. São comentários dele. E vejam bem, e o próprio livro dos Espíritos, né, comentários dele, na hora que ele achou que não estava tão claro, vamos trocar em miúdos, né? Vamos colocar com outras palavras. E acrescenta comentários pessoais. Pedagogo, gente, não devemos muito para ele, viu? Leni, também eu estou aqui pensando, porque a gente vê que ao mesmo tempo que ele era muito racional, ele era muito sutil. Então, se ele trabalha bem as polaridades, significa que o caminho do meio não vai ter tempo. Não tem tempo dos cantos, porque às vezes nós ficamos indo de um lado para o outro, por causa da indecisão. Exatamente. Então, você trabalha bem as polaridades, o caminho... E é tanto que nós comentamos, né, a afetividade dele no masculino e no feminino, enquanto receptiva às ideias que chegavam, né? E ainda está nas características dele. Nas características dele. Aqui, 2 que eu ainda situei. 2 que são diferentes, para mim. Liderança e autoridade. Tá? Ele teve liderança, porque ele conseguiu manter-se num trabalho de unificação. É diferente, liderança e centralização. Ele teve esse poder, né, de congregar pessoas que estivessem junto dele, pessoas questionadoras, com capacidade, e além dessa liderança, né, que é essa habilidade de conseguir que as outras pessoas se ajustem àquele propósito, que era o propósito dele, um outro elemento que é a autoridade. E aqui nós colocamos a autoridade moral, né? A autoridade moral dele que é inegável. Bom? Pois não, amiga. Eu achei que eu ia falar só meia hora de Kardec. Uma das questões que eu tenho que André carregar, né, era quando ele estuda, quando ele chega assim, precisa. E aí, essa indagação, a gente percebe que o Espírito ainda está aclarando, quer cá, quer lá, as questões que são nossas marcas, nossas vivências.
E isso é para a gente perceber que muitas vezes, quando a gente vai fazer uma leitura, há um pedaço que é uma projeção de nós mesmos. E outras que são essas, né? Sem dúvida. A segunda coisa é lá no Apocalipse. Eu lembro uma vez... Gente, você se apropriar bem isso disso, só para fazer um comentário sobre essa primeira parte. Quer dizer, uma projeção de nós mesmos. Nossa história. Com certeza, isso nem passou pela cabeça dele, diante dessas velas. Nem cogitou disso. Porque o trabalho dele era a razão de ser da vida. E ele gastou a vida na realização desse trabalho completamente diferente. Tá? Então, isso aí é fruto de interpretações nossas, que refletem a nossa leitura e a nossa lente. Mas ele certamente nem chunca isso. A segunda parte. Na segunda parte, que eu te interrompi só para Apocalipse. Na Apocalipse, lembra que sai um pedaço do dragão? Eu lembro que eu fiz a questão do alinhamento das cabeças. Quando nós viemos aquele grupo, muitas vezes algumas pessoas falam, recebemos influenciações, eu tive um mal-estar. Quando a gente está em trabalho mediúnico, ou mesmo na vida, a gente percebe sensivelmente que algumas percepções no nível ainda, vamos dizer, pré-consciente, eu sei falar assim, mas nublada, não é nublada, que elas estão ainda não no nível consciente, mas que depois, quando a gente entra em contato com o fato da vida, a gente percebe que não estava ali, a gente já tinha sido preparado. Imagina se eu até ele ficou claro. Não ficou claro, não. Para mim, perdão, para mim ficou muito claro. Não ficou para mim também, não. Fala de outro jeito. Fala de outro jeito aí. Muitas vezes, bom, eu estou falando isso porque eu, como mente, eu vivo isso constantemente. Acho que eu estou com muita dificuldade de dizer aqui a voz de uma pessoa, né? Quando a gente vai entrar, às vezes a gente olha um corpo físico e a gente percebe que aquele corpo está com uma questão de saúde e o outro não disse, nem a gente conhece aquela pessoa. Tá. Aquela percepção, depois, ela vai aclarar talvez na sala ou nem passar por isso. Mas nós vamos, em contato com os humanos, nós aqui nesse exame, nós vamos tendo isso. Imagina o Kardec que estava com uma programação, recebendo toda uma inspiração divina, e aí vem a questão, quando ele é abusado, é porque a gente tem que separar o homem do espírito. Exatamente. É isso, agora É isso. E é por isso que nós fizemos essa dicotomia aqui, tá? Espírito e homem, tá? Porque nós precisamos dos avisos, nós, enquanto reencarnados, nós precisamos, é aquela história da vigilância constante, tá? Porque nós podemos cair por terrenos de distorção do nosso trabalho, ou até mesmo de não validação. E você me dá um minutinho para eu poder trazer uma informação que corrobora o que ela trouxe, que foi dois momentos, aliás, significativos demais na história de Kardec. O primeiro, quando foi dito, mais ou menos nessa época, um pouquinho mais para frente, antes da publicação do Livro dos Espíritos. Nessa época, ele recebeu a informação de que ele tinha uma missão. Olha só, ele recebeu a informação espiritual de que ele tinha uma missão. Aí ele pergunta, no dia 7 de maio de 1856, um ano antes, já tinha trabalhado demais com aqueles cadernos, com as perguntas e tal. Aí, quem responde para ele é Hahnemann, que responde para ele sobre minha missão. E ele pergunta, aqui ó como que ele pergunta, outro dia disseram-me os espíritos que eu tinha uma importante missão a cumprir e me indicaram o seu objeto. Desejaria saber se confirmas isso. Tá? Se a gente pensar um espírito, discípulo de Jesus, que recebeu a tarefa de Jesus para poder acender a lâmpada de esperança e para a coisa tão profunda, perguntar para os espíritos se confirma aí, gente. É humano. Isso é da condição de humanidade. É no mínimo paradoxal. É isso que eu estou falando.
E na hora que você está aqui, aí fica difícil. Aí a resposta serve para todos nós. Sim. E se observares as tuas aspirações, para todo mundo, aspirações e tendências, e o objeto quase constante das tuas meditações, não te surpreenderás com o que te foi dito. Tens que cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo. É preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto, pois mais próximo do que pensas vem o dia. Olha a resposta. Então, quer dizer, aspirações, tendências, meditações. Aquilo com que sonhas é a autoobservação, tá? Isso seria aquilo que outras correntes, outras formas de trabalhar o autoconhecimento falam. Ativa o eu observador. E se eu ativar o eu observador, quais são as minhas tendências? O que me mobiliza? O que faz com que a vida tenha um sentido para mim? Isso reflete aquilo que é o meu projeto. E a resposta é interna. Nós buscamos lá fora só para confirmar aquilo que, no fundo, analisando, avaliando, dando atenção àquilo que funciona na nossa intimidade, como pensamentos, sentimentos, meditações e sonhos, nós sabemos o que é a razão de ser da nossa vida. Tá bom? Então, humanidade. Agora, o outro elemento da humanidade é aquela super conhecida também, que é a situação quando ele estava meio triste. Porque tem hora que a gente fica triste com força, né? Não tem isso? Diz que o verdadeiro cristão não pode viver o desânimo nem a tristeza, mas isso acontece com tanta frequência, né? E a gente fica tão acabrunhado, pensando, gente, será que aqui é o meu lugar? Cadê minha turma, né? Será? Vocês já pensaram isso? Acontece de vez em quando, né? Aconteceu com Kardec também. Até com ele aconteceu isso. Um abatimento, olha só. E com dificuldades materiais também. Aqui, ó. Em abril de 1880. Aqui, ó. Momento de grande humanidade aqui. O codificador vivia momentos difíceis, sem dinheiro, muita pressão, recebia missivas sarcásticas, e aí ele recebe uma carta. Você conta pra nós? Pode contar, Luiz. O século. É, exatamente. Há um século. Há um século. E essa foi publicada por Hilário Silva em comemoração, né, a esse centenário do episódio, né? Abril. É muito emocionante. Super emocionante, né? Mas o que é mais emocionante? Todo mundo sabe o que é isso. Tem aquela história lá do Senna, que uma pessoa ia se suicidar depois da perda da esposa. Era um casamento super feliz, mas que durou só 2 anos. Então a razão da vida da pessoa tinha ido por terra. E ela decidiu que ela ia se suicidar. Retirando do Senna e não sabia nadar. E aí na hora que ela coloca a mão no parapeito, ela vê um objeto, ela vê meio úmido pelo orvalho da noite, e aí pega e vai e lê ali, abre, né? Você vê a proteção espiritual, né? Para ele e para a doutrina, porque até hoje nós estamos repetindo, né? Essa história. Para Kardec foi importantíssimo e para nós continua sendo importante essa experiência. Quantos não estavam ali, né, promovendo assistência para esse espírito? Joseph Perrier. Joseph Perrier, o nome dele. Esse homem, né? Esse homem. Então aí ele abre e vê ali no livro, assim, escrito o quê? Esta obra salvou-me a vida. Leia-a com atenção e tenha bom proveito. Tá? Aí ele, tocado pela força indutiva desse escrito, né? Logo à frente do livro, passou ali, sentou e foi ler. E passou a noite lendo e com isso dissipou o desejo de suicidar. E aí o que ele faz? Embrulha e manda o livro de presente acrescido. Salvou-me também.
Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Então, quando o Hilário Silva acaba de descrever, Ele manda para Kardec. manda para Kardec. Aí na hora que ele está triste, amargurado, daquele jeito, né? Gente, bobagem, desanimado. Aquilo que eu já contei que Francisco de Assis também sofreu. Todo mundo que tem um trabalho grandioso, que as coisas não acontecem segundo os fluxos que você imagina de naturalidade, porque tem obstáculos, tem dificuldade, sim. Aí ela chega, a Gabi chega e entrega para ele. Na hora que ele está nesse espírito, com a alma mesmo abatida, e ela entrega para ele o pacotinho com uma carta. E na carta tem um agradecimento explicando tudo isso, e com palavras claras aqui, ó. Expressa sua gratidão e o pedido de que Kardec prosseguisse esclarecendo a humanidade. E sabe qual que era a dúvida de Kardec? Se ele devia prosseguir ou não. É verdade. A dúvida de Kardec era essa. Tá? Prosseguisse esclarecendo a humanidade. Então, quando Kardec leu, Kardec entendeu que aquilo era um presente da espiritualidade materializado, já demonstrando frutos do seu trabalho. Né, os frutos do seu trabalho. E aí no professor, a carta providencial foi como um bálsamo. Experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Antes de retomar a caneta para o serviço costumeiro, levou o lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Né? Então, quer dizer, a sensibilidade mesmo, e também não parou na sensibilidade chorando, não. Vamos pegar a caneta e mãos à obra, né? Vamos seguir, porque o trabalho continua. Foi só uma lágrima. Só um, né? Uma pode, viu, Luiz? Então, vamos lá. Quando eu vejo esse programa ali, né? E Kardec não era bobo. Ele sabia que o trabalho que ia desempenhar, o que não ia faltar eram forças contrárias, né? Porque era uma época, até que hoje assim não imaginamos. Então, a primeira coisa, uma coisa que me chama a atenção dele é o seguinte. Eu, no lugar dele, a primeira coisa que eu utilizaria para fazer isso aí seria o meu próprio nome, né? Seria por isso, né? E ele já não fez isso, né? Ele era conhecido, respeitado, né? Mesmo assim, ele não se aproveitou desse nome que ele tinha para começar esse trabalho, né? Ele arrumou esse pseudônimo, né? E como se dissesse assim, olha, eu estou começando esse trabalho aqui, e se tiver alguém que me respeita como e por isso é uma cidade que vai possa discutir realmente, como diz, eu vejo, pode ser que não seja, é como se ele colocasse ali, como é uma coisa nova que ia surgir, em paz de igualdade com quem quer que seja, para discutir essas informações novas que estariam vindo. É por isso. Então, ilustrando não, fazendo aquilo que ele sugeria. Diz que a melhor forma de refutar ou sustentar qualquer crítica em relação ao espiritismo é fazer citações textuais, tá? Então, isso que você trouxe, eu vou fazer uma citação textual, tá? Que está em A Gênesis, o item 1º, no capítulo 1º, no item 45. O nosso papel, citação textual, no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que começa a operar-se, é o de um observador atento, tá? Então, ele se considera, aquilo que nós falamos antes, é uma apropriação de um dom que ele tinha. Ele era um observador atento, que estuda os fatos para lhes descobrir a causa e tirar-lhes as consequências. Confrontamos todos os que tem sido possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Tá? Então, quer dizer, eu fiz foi isso, gente, não tem nada meu não. Meu trabalho foi esse, tá? Mas escreveu totalmente qual foi o trabalho. O capítulo 1 e tem 45. Tá? Pesquisador atento, né? Observador No atento. fundo era pesquisador, porque ele estava no positivismo, né?
Então tem que ser tudo experimental, observava. Não estou usando a palavra observador, porque foi aqui ele usou, tá? Só para a gente ficar bem dentro. Mas a Por isso que a proposta é isso. doutrina nasceu numa fase de experimentação, né? Sem dúvida. Tocar os sentidos para ter uma corroboração à época. Sem dúvida. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Trata alguma coisa em relação à esposa também, que foi aquela figura bem positiva, né, Lenice? Olha, eu não tenho muita intimidade com ela. Eu sei que uma coisa ela fez, viu, gente? Ela não atrapalhou. É verdade? Isso é um ponto bastante. Ela não atrapalhou. Não atrapalhou. Não atrapalhou. Deu o apoio, tá certo? É verdade. Então, e até o fato da gente não ter tanta notícia dela, já é uma expressão que ela ficou no lugar dela de suporte, tá? É tanto que no Congresso, em 2004, eles fizeram um tributo à Gabi, sabe? Lá em Paris. Né? Hã? É Gabi, é Gabi. É Gabi. Então, ela é... E não tem intimidade com ela, viu? Imagina se tivesse. Então, ela foi assim, realmente uma figura importantíssima dentro do contexto, tá? Oi? Era nova. E assim, mais velha que ele, né? Assim, com um amadurecimento muito grande e soube compreender o peso da missão dele, né? Então, porque às vezes a gente acha que o trabalho é estar ali junto, passo a passo, né, acompanhando. Às vezes só de não atrapalhar já está bom demais. Né? Então, não é isso? Porque muitos do para casa, o que foi? Eles não fizeram o trabalho porque tinha um tanto de gente trabalhando. E nós somos frágeis na condição de humanidade. E às vezes, pela fragilidade, um começa a atrapalhar demais e você sai fora daquele seu projeto. Teve uma que ela obedecia, mas no início ela entrava em atrito, tipo das Exatamente, era oriental. Então era uma fachada na condição íntima. E a Gabi não fez isso, né? Ela não fez isso. Então é uma figura importantíssima. Bom. Ele não delegou a responsabilidade dele, se nós ligarmos ao estudo da evolução, né? Ele não delegou, não falou, não fiz isso, ele fez. Né? Ele não fez isso porque a Gabi me atrapalhou, nada disso. Na hora do desânimo veio o auxílio da E ele soube ler. Soube ler e soube ouvir, né, gente? Porque às vezes vem as demonstrações da espiritualidade e nós não sabemos. Certamente, tem muito mais coisas que a gente poderia comentar. Mas o nosso tempo já está se escoando e chegando ao término. E nós vamos terminar com uma poesia. Hoje estou diferente. Cânticos de Cecília Meirelles. Por que disso? Por que nos ocorreu trazer essa poesia? Deixa eu contar por quê, porque senão fica claro para mim, não fica claro para você. Quando ontem eu estava pensando no grupo, né? O que eu ia trazer para nós hoje, para a gente refletir, para a gente estudar, aquelas dúvidas assim que fica lá no nosso trabalho convencional, a gente faz algo diferente. Aí eu abri o livro Fonte Viva, na lição 60, e o título é Esmola. E é um comentário às palavras de Jesus que foram registradas por Lucas no capítulo 11, versículo 41. Dai antes esmola do que tiverdes. Dai antes esmola do que tiverdes. E comentando esse versículo, Emmanuel fala o seguinte, que a caridade é sublime por causa do foco da caridade não há salvação, né, que é, vamos falar assim, o nosso lema, né? Aquilo que nos projeta, aquilo que nos encaminha. Então Kardec, Emmanuel fala, a caridade é sublime em todos os aspectos sobre os quais se nos revele, e em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo,
aprendendo a solidariedade e ensinando. Aí, mais à frente, ele fala da condição do ser humano. E para a gente se avaliar, aí dentro daquilo que é a nossa observação proposta dentro das meditações, dentro das respirações. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima e perguntemos a nós mesmos: que temos de nós próprios para dar? Que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que reações provocamos no próximo? Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar riso estridente ou sorrisos baratos. Mas, para não darmos pedras de indiferença aos corações famintos de pão da fraternidade, é indispensável amealhar em nosso espírito as reservas da boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço ao bem de quantos nos rodeiam perto ou longe. Tá? Então, está aqui uma proposta de avaliação da vida sobre os padrões que encerram a nossa condição íntima. E aí, esse poema. O que tu viste amargo, doloroso, difícil, o que tu viste breve, o que tu viste inútil, foi o que viram os teus olhos humanos, esquecidos, enganados. No momento da tua renúncia, estende sobre a vida os teus olhos, e tu verás o que vias, mas tu verás melhor. Aí tem que refletir profundamente. Então, finalzinho, no momento da tua renúncia, estende sobre a vida os teus olhos, e tu verás o que vias, mas tu verás melhor. Então, nós estamos em busca dessa visão melhor, né? Hoje nós fizemos um grande exercício. Saímos de um conceito que era de olhos esquecidos e enganados, quando acreditávamos que Kardec pudesse ser um suicídio involuntário, né? Hoje, com esse nosso olhar um pouco, né, estendido à vida, certamente, pelo menos esse ano, nós já estamos vendo melhor. Algum último comentário? E ele falou que vinha bem, né, gente? Aí eu fiquei mentiroso. Algum comentário, gente? Ou não? Podemos nos preparar, então, para o encerramento? Você quer falar? Na verdade, Cânticos de Cecília Meirelles, esse Pascoal Davis escreve. Esse é o 26, Cânticos 26. Nós podemos ligar a comunicação com essa percepção de Kardec, mas nunca fazer alguma... Nas vibrações dessa canção, nós interrompemos a nossa reunião dessa manhã, tocando Jesus nosso Mestre, repensos de paz, permaneçam nos nossos corações e vamos assim, em razão de toda a humanidade. Assim.